Olá, meu nome é Davi Juliano Ferreira Alves, eu sou da turma de Inferência e Análise de Regressão e esse é o projeto final, que é basicamente a aplicação de métodos de regressão linear múltipla e simples também para vendas com os anos utilizando software R. Dentro de diversos problemas que existem na humanidade, um deles é você definir quase precisamente eventos e determinadas modelagens de acordo com o tempo. Então, o que basicamente a gente vai fazer nesse trabalho é fazer a inferência em cima de um comportamento de uma ou mais variáveis em cima de uma função não, uma base de dados de vendas, né? Que está a contextualização do problema apresentado, que é basicamente utilizar das técnicas estatísticas que a gente aprendeu em inferência e análise de regressão para ver justamente sobre o spot de dois tipos de petróleo e sobre a influência dele sobre o mercado. O modelo ele vai ser definido com dois tipos de petróleo, Brent e o WTI. Eles são a base, na verdade, do mercado de petróleo. Então, basicamente, esses dois tipos de petróleo, eles acabam sendo muito importantes e interessantes. Portanto, o que a gente vai fazer nesse trabalho é tentar fazer uma regressão linear simples para tentar inferir o valor do Brent em cima do valor que o West Texas ele tem. Enquanto na linear múltipla a gente vai tentar utilizar uma variável randômica, mas que ela é normalizada e que ela tem um determinado padrão para que você consiga minimizar a sua discrepância no sistema. Eis aqui a fundamentação teórica, que nada mais é do que tentarmos aproximar uma função utilizando de uma função linear, utilizando de erro, utilizando de diversas coisas. Aqui está a função múltipla, linear múltipla, e a análise de resíduos. A análise de resíduos ela é basicamente aquela que você estuda os resíduos para que os seus pressupostos em cima da regressão linear múltipla ou a linear simples, ela seja uma inferência ok. Porque se nós conseguirmos observar nessa função aqui, nós temos um epsilon i que é chamado erro. Ele é uma variável aleatória que representa o erro experimental. Então, quanto menor o erro, melhor vai ser. Existem diversos testes, né? O teste de Shapiro-Wilk é basicamente esse teste, onde o B ele pode ser dado por essa função. Se o n é par, ele vai para um lado, se ele for ímpar, ele vai para o outro, e você consegue formular. Para você fazer uma formulação do teste de hipóteses, você vai ter que colocar que o H0 ele é a amostra que provém de uma população normal e a outra não provém de uma população normal. Ou seja, esse teste ele afirma com propriedade que é uma população normal, que é também um dos pressupostos que nós colocamos para a gente conseguir fazer análise de regressão linear múltipla ou análise de regressão linear simples também. A gente precisa ter os erros dele tem que ter distribuição normal e eles também têm que ter distribuição normal. Bem, no código a gente vai desenvolver em cima, colocando a nossa tabela, a nossa instância. Então, basicamente, ela vai ter esse formato. Ela vai ser dividida em Brent e WTI, o West Texas. E daí ela vai de 2009 até 2018, ambas, WTI e Brent. Então, eu consegui pegar e separar ela em dois. Então, basicamente, eu peguei e calculei justamente, primeira coisa, a gente faz uma análise exploratória. Ou seja, a gente pegou o somatório total dos Brent e também do WTI. A gente pegou a média, o desvio padrão, mínima quantidade, que vai ser o valor mínimo, ou mínimo de Brent, e o máximo de Brent também. Aqui está a tabelinha, quantidade, média, desvio padrão, maior, menor valor. E aqui está um plot sobre a quantidade média. Ou seja, esse gráfico ele já analisa a média dos tipos de petróleo, por tipo de petróleo. Primeiro, para a gente conseguir fazer a regressão linear simples, eu coloquei no modelo que é o Brent se aproximando de WTI. Então, basicamente, o nosso modelo vai ser o Brent se aproximando do WTI, basicamente. No seu resumo, ele vai ter que ele intercepta em menos 9,27 e que o WTI ele vai ser 1,21. E repare bem, ali o múltiplo R quadrado, ele basicamente ele é 0,97 e o erro normal dos resíduos ele é dado por 4,822 em 8 graus de liberdade. E portanto a função que define a regressão linear simples, ela é essa y aqui. Ela é essa y aqui. Então ela pode ser aproximada por essa função aqui que é dada. Essa é a distribuição dos valores num gráfico e essa daqui é a regressão linear. Que tem os gráficos da normal, os resíduos. Agora, realizando o teste de Shapiro-Wilk, a gente consegue que o W calculado ele vai ser 0,96 enquanto o p-valor vai ser 0,86. Ou seja, como o W calculado ele é maior do que o p-valor, a gente tem que o teste de Shapiro ele gera os resíduos ele segue uma distribuição normal. Ou seja, segue a suposição da regressão linear. Aqui a gente tem aquele vetor randômico que eu falei. O vetor randômico ele vai entrar junto na modelagem. Então o branch do vetor ele vai entrar com o randômico mais a soma do WTI vetor. E o resumo deles foi basicamente que o rand ele vai ser 0,01, ele intercepta em menos 10, 63, e o WTI vai ser 0,21. O R quadrado ele vai ser 0,9711. O erro normal de resíduos ele vai ser 5,108 em 7 graus de liberdade.
o que é relativamente, eu acredito que seja menor do que esse. De fato, ele é menor do que o da regressão linear simples. Fazendo o teste de Shapiro-Wilk com esse novo modelo, com o modelo de regressão linear múltipla, a gente tem que o W calculado ele vai ser ainda maior do que o p-valor. 0,96 e o outro vai ser 0,79. Então, a função que nós encontraremos com essa regressão linear múltipla vai ser y igual a menos 10, 67, como já havia falado, 0,2142 para x1, que vai ser a parte do WTI, e para o vetor randômico vai ser 0,01812, que é o x2. Aqui os gráficos dos plots do modelo RLM. E na minha conclusão, eu falo o seguinte: a função final ela ficou muito semelhante à função de regressão linear, ficou muito semelhante à função de regressão linear simples. Porque justamente foi induzido com que esse vetor randômico ele tivesse uma distribuição normal e ele se aproximasse de WTI de acordo com o tempo. Ou seja, eram quase duas funções parecidas, só que ela tinha um fator de contorno que fazia com que ela se aproximasse melhor de uma otimalidade por meio desse vetor randômico. Ou seja, a partir do momento que você vai colocando vetores randômicos que eles se aproximam de WTI, ou de uma área de absorção maior do que WTI, você consegue otimizar a sua curva. Então é isso, muito obrigado.